Bom dia, família Capela. Mais um domingo, é sempre bom estar aqui com vocês. Nosso último culto do ano. Domingo que vem é folga. Se é que podemos chamar assim, né? Domingo que vem não teremos o culto. Hoje é o último do ano. E você que está nos visitando, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, sinta-se em casa. Volte quantas vezes você quiser e puder. E aniversariante em nosso meio, eu sou péssimo para guardar a data de aniversário. Sou péssimo. Eu não guardo data de aniversário de quase ninguém. Mas aniversário de quem hoje? Hoje? Ah, foi ontem do Elton. Ah, legal. Se tiver mais alguém aniversariando, se foi ontem, se é hoje, se vai ser essa semana, Deus abençoe sua vida, multiplique os seus anos com muita saúde e paz. Temos hoje aqui caravana de Santa Catarina, uma salva de palmas, caravana de Santa Catarina. Temos também a presença de caravana de São Paulo, uma salva de palmas para a caravana de São Paulo. São de casa, é que, né? Tem caravana de Brasília. Cadê? Uma salva de palmas, caravana de Brasília. Gente, nossa igreja é importante. Pessoas de vários lugares do Brasil. Glória a Deus. Muito bom ter vocês aqui. Gente, eu lembro que o ano passado eu trouxe uma mensagem de Natal. E aí naquela mensagem do ano passado, eu não sei se todos lembram, nós falamos de vários componentes que fazem o Natal como nós conhecemos hoje. Nós falamos de árvore, lembram? Falei de árvore, até de Papai Noel eu falei. Na pregação, até os nomes de Odin e Thor foram citados. Vocês lembram disso? Foi uma viagem intergaláctica, mas para mostrar quais eram os significados desses símbolos que tem no Natal de hoje. Porque existe ainda uma discussão, existe ainda um embate sobre se Natal é ou não cristão. Todo mundo já deve ter ouvido isso, né? Mas na celebração de Natal é pagão, isso não é cristão. Existe esse embate até hoje. E a mensagem do ano passado foi para desmistificar um pouco disso. Porque, de fato, gente, aquilo ali não tem nada a ver com o Natal. Aquele velhinho com barba branca, essas luzes, aqueles enfeites. Tem nada a ver com o Natal, não é? O Natal em si, a celebração de Natal, a gente nem vê na Bíblia. Já viu na Bíblia? Nos Evangelhos? Já viu a citação nos Evangelhos, celebração de Natal? Não. Na verdade, o Natal que a igreja incorporou, o Natal que a igreja começou a celebrar, ele é sim uma adaptação de celebração de cultura pagã. É assim, inclusive o 25 de dezembro, não é? Cultuavam-se vários deuses, entre eles o deus Sol. Na última pregação eu até trouxe um nome, como se ele tivesse um nome próprio, eu não lembro agora qual é, mas o deus Sol era muito cultuado, e não só ele, o solstício de inverno do hemisfério norte era comemorado, e cada um comemorava com o seu deus. E aí, o Deus Sol, inclusive, foi meio que uma adaptação da igreja para comemorar o Natal, como nós conhecemos hoje. Ah, Marcelo, quer dizer então que posso cancelar o Natal lá em casa? Já convidei a família, posso cancelar? Posso desmontar minha árvore de Natal? Posso cancelar tudo? Não, sabe por quê? Não precisa. Porque em Cristo, com Cristo, ocorre uma ressignificação. Cristo ressignifica. Preste atenção, ele não relativiza. Porque relativismo, relativizar, a fé relativizar o que Cristo falou, aí você envenena os ensinamentos do Evangelho. Cristo não fez isso, Cristo ressignificou. Olha o que ele fez com a lei. Quando ele chegou, muitos se escandalizaram com o que ele fez, não é verdade?
Por quê? Porque ele estava relativizando a fé dos judeus? Cristo relativizava a fé dos judeus? Não, ele estava dando um significado. Na verdade, não era nem uma ressignificação, era uma significação, uma interpretação correta para o que estava acontecendo na época. Então, o Cristo também ressignifica o Natal. Então, mesmo que você saiba que aquilo ali não tenha nada a ver com o Natal e de fato não tem, você não vai estar sendo herege se tiver um objeto desse na tua casa. Você não vai estar relativizando a fé, porque você sabe quem é você hoje em Cristo. Se você sabe quem é você hoje em Cristo, o que significa aquilo ali para você? No máximo, um enfeite. No máximo, um enfeite. E aí, já não cabe mais espaço para essas discussões se o Natal é pagão ou não é. Não é? Quando nós sabemos quem de fato Cristo é em nós temos até a oportunidade de trazer para perto da gente aqueles que cultuam fé diferente. Vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo há pouco tempo. Acredito que não tenha um mês. Eu fui a um velório de um amigo cuja família toda católica. Católica, apostólica, romana, porque católico nós também somos, né? Não é? Nós somos católicos no sentido de sermos universais. Nós somos apostólicos também, porque nós somos da doutrina, né, que os apóstolos foram multiplicando, passando um para o outro. Mas e aí eu cheguei nesse velório, cujos amigos eram de infância, cresceram comigo, amigos íntimos, podendo chamar até de família. E aí, num momento da oração deles, é óbvio que eles iam orar, além do Pai Nosso, Ave Maria. Eu sou de origem, eu fiz primeira comunhão, participei de igreja católica, e aí, naquele momento, eu pensei comigo, será que se eu orar Ave Maria aqui com eles, eu estarei relativizando minha fé? Claro que não, porque eu já sei quem é Cristo, as Escrituras dizem, só há um mediador, e quando eu digo que só há um mediador, só há um nome que intercede entre os homens e Cristo, quando eu falo isso, eu não estou desrespeitando de forma alguma Maria, pelo contrário, Maria foi uma extraordinária mulher. Maria não foi escolhida por acaso, Maria não foi uma loteria que Deus fez, Maria foi uma mulher extraordinária, por isso que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo, homem. E aí, é óbvio que se você vai num ambiente desse, num lugar desse, se todas as pessoas sabendo que você é crente, evangélico, que hoje o significado é diferente do que deveria ser, muita gente vai olhar para você na hora que começar a oração deles. Claro que vai, muita gente vai olhar, vai começar a Ave Maria, vamos ver se Marcelo vai rezar, Marcelo é crente, vamos ver se ele vai rezar a Ave Maria. E aí na hora que todo mundo deu as mãos, claro que eu não me coloquei de fora, e aí eu dei as mãos para todo mundo lá, eu só tive um pouco de dificuldade de lembrar, porque são tantos anos, a última vez que eu rezei a Ave Maria, nem lembro, era da igreja católica, primeiro, não lembrava, eu fui meio que acompanhando eles, Ave Maria, cheia de graça, Senhora, e fluiu. Isso relativizou minha fé? Não. Eu vejo que Maria é uma mediadora entre os homens e Deus. As Escrituras dizem que não. Isso não é desrespeitar, né, o fato dela ter sido uma extraordinária mulher. E aí a gente abre até a oportunidade para alguém se aproximar e aí começar uma conversa. Não é verdade? Poxa, eu sei que você é da igreja evangélica, eu vi lá você rezando Ave Maria. Como é que é isso aí? Pronto, abriu as portas. Abriu as portas para uma conversa, não é? E aí, esses embates já não se fazem necessários hoje em dia, até porque, se a gente ficar tentando separar o que é pagão, o que não é, a gente vai se perder nisso. Por quê? Quem aqui se casou com vestido branco e véu? Se você se casou na igreja com vestido branco e véu, você sabia que isso é herança de cultura pagã? Sabia? Que o vestido de noiva com véu
é herdado de cultura pagã. O véu, por exemplo, o véu do vestido da noiva, vem da cultura grega. Você sabe para que o véu servia? Para espantar mal-olhado. Então as gregas usavam o véu para espantar mal-olhado. E o buquê? O buquê era uma prática romana. O buquê de flores do casamento é uma prática romana. O buquê era para dar sorte. Era para dar sorte. E a aliança? A aliança no dedo esquerdo, antigamente acreditava-se que existia uma veia, que ligava o dedo esquerdo ao coração. E aí, a gente pode até confirmar isso agora. Tem médica, tem uma médica aqui. Agora eu vou usar desconhecido. Acabou de se formar. Acabou. Agora, primeira prova oral. Primeira prova oral, vamos lá. Tem uma médica aqui, acabou de se formar. E vou colocar numa situação, né? E aí, né? Letícia, médica, né? Parabéns. Tá? Segundo os estudiosos, eles afirmavam que naquela época tinha uma veia que saía do dedo esquerdo e se ligava ao coração, cujo nome era vena amoris. Talvez seja em italiano isso, traduzindo para o português, veia do amor, não sei. Meu raso conhecimento de italiano não me permite fazer essa tradução. Mas existe uma veia que liga o dedo esquerdo direto ao coração? Nunca ouviu falar. Sim, existe uma via única, uma específica. Então, saiu bem, né? E aí você percebe que muitas práticas, muitas coisas que nós fazemos hoje, são heranças de culturas pagãs. Você sabia que o batismo nas águas, você sabia que na Babilônia existiam religiões que, como ato de purificação e conceder mais força aos seus adeptos e seguidores, havia um mergulho? Eles mergulhavam. Alguns egípcios da antiguidade praticavam algumas religiões que os seguidores eram mergulhados no rio Nilo. Anos e anos antes de Cristo, eram mergulhados no rio Nilo como ritual de quê? De purificação. O que é o nosso batismo hoje nas águas? Não é a herança de um pouco disso? Ah, Marcelo, então quer dizer que tem que mudar tudo? Não, porque Cristo, Ele traz uma ressignificação de tudo. Com Cristo, tudo muda de valor. Com Cristo, tudo muda de significado. Né? Semana passada, por exemplo, a pregação aqui foi uma canção de Luiz Gonzaga. Olha só que absurdo. Vulgo Gonzaguinha. E a canção, sob a perspectiva cristã, detalhe, sem mudar a letra. Se nós tivéssemos mudado a letra, seria uma paródia, mas não foi. Foi a própria canção, na perspectiva cristã, mostrando que existe um olhar cristão para aquilo que estava sendo dito na canção. Né? Eu até poderia dizer para vocês hoje o seguinte, olha, café da manhã foi maravilhoso, não foi? Padrão Pousada de Penedo, né? Salada, rapaz, tinha um barquinho ali, com fio, como é que é o nome? Fios de ovos e uma cereja. Eu fui direto naquilo. Rapaz, nem é toda pousada de Penedo que tem um café da manhã desse, não. E aí eu poderia até dizer assim, depois da fala do Dalber, desse café da manhã maravilhoso, nós poderíamos ir embora. Não precisava nem ter pregação. E você pode estar pensando assim agora, já vem o Marcelo com música agora. Qual é a música? Maestro, qual é a música? Se você... Não tem não. Mas se você me perguntasse, eu até responderia assim, então, é Natal. Não vou cantar essa. Não vou cantar essa. Né? O que você fez? Não vou cantar.
Na verdade, nós vamos comemorar sim. Nós vamos celebrar sim. Não uma data, mas um acontecimento. Nós vamos celebrar o fato que foi o cumprimento de uma profecia. Nós não vamos comemorar uma data, nós vamos comemorar o cumprimento de uma profecia. E aí, essa profecia é muito antiga. Tão antiga que a primeira vez que ela foi falada foi lá no Éden. E aí, Gênesis 3, 15, está ali, ó. Está ali, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15. Aqui foi logo após a queda do ser humano. Porque Deus colocou o ser humano, aqui a gente está falando da criação. E aí Deus colocou o ser humano num jardim. E aí deu algumas ordens, essa história todo mundo já conhece. Não é? Só que aí o ser humano desobedeceu, porque Deus falou: de todo fruto você pode comer, mas apenas de uma árvore você não pode comer. Aí o ser humano desobedeceu, aí após essa desobediência, um evento cascata de problemas foram acontecendo. E aí, Deus diz assim, segundo o relato de Moisés: porém inimizade entre você e a mulher, por causa da desobediência. Entre a sua descendência, ou seja, entre a descendência da serpente e a descendência dela, descendência da mulher, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Nós sabemos que esse texto aí, ele é a primeira fala, que remete ao nascimento ou encarnação de Cristo. Porque ali está falando, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. A descendência de quem? Da mulher. E aí, quando ele fala que você ferirá a sua cabeça, e ele, a descendência da mulher, você lhe ferirá o calcanhar. Corrigindo, você lhe ferirá o calcanhar, e a descendência da mulher lhe ferirá a cabeça, está falando de Cristo. Porque Cristo, quando foi crucificado, ele foi machucado, não foi? Ele foi machucado. Ele foi morto. Ele foi morto. Por um tempinho só. Mas a morte não foi o golpe final. Não foi o golpe final. Cristo foi machucado. Cristo foi ferido. O que isso significa naquele texto ali? É a mordida no calcanhar. A serpente mordeu o calcanhar, machucou, feriu, crucificou. Só que não foi o final da luta, porque o final da luta foi que Cristo ressuscitou. E aí, isso sim, foi o golpe fatal. Isso sim, foi o golpe que na luta a gente fala... Não fala golpe mortal na luta, tem outro termo. É o ippon no judô. O ippon é o nocaute, é o que acaba com a luta. E aí o nocaute foi quando Cristo ressuscitou. E aí diz lá no texto, esse lhe esmagará a cabeça. Aí sim, é golpe fatal. É fim de luta. Então o fim da luta não foi quando a serpente mordeu o calcanhar. O fim da luta foi quando Cristo ressuscitou. E aí sim, ele deu o golpe fatal. É a primeira fala na Bíblia. É o primeiro texto na Bíblia que nos traz o quê? Esperança. É o texto que nos traz esperança. E aí, para confirmar que esse texto é a primeira menção de Cristo, muitos chamam de proto-evangelho. Logo no início da Bíblia, logo no comecinho. Esse texto já é chamado de proto-evangelho, ou seja, é o início do evangelho. Olha só, lá na criação, e para confirmar isso, Paulo, o apóstolo, ele diz num texto o seguinte, está em Romanos 5, capítulo 19, diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram o quê? Pecadores. Pela desobediência daquele um só, todos se tornaram pecadores. Assim também,
por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, Paulo meio que confirma aquele texto ali como sendo uma menção a Cristo, né? Natal, na verdade, é a celebração da palavra encarnada. João relata no início do seu evangelho, no princípio era o verbo. No princípio era o verbo, a palavra. A palavra, o verbo, estava com Deus. O verbo era Deus. E aí, nós celebramos a encarnação dessa palavra, que para muitos é um absurdo. É um absurdo isso, nem todos compreendem. Não é? Eu assisti um vídeo de uma pessoa entrevistando em Israel as pessoas na rua. Entrevistando as pessoas na rua. E o percentual de cristãos em Israel é muito pequeno, né? Maioria lá, judeu, tem outra parte lá dos árabes, que são os territórios árabes, que são os muçulmanos. Cristão tem muito pouco em Israel. E a maioria das pessoas que ele entrevistava ou eram judeus ou eram muçulmanos. E aí, quando ele perguntava de Jesus, era curioso, porque a indiferença sobre quem é Jesus é muito grande com relação a eles, né? Os judeus, por exemplo, quando ele começava a apontar que a religião cristã dizia que Cristo era o Messias, rapaz, alguns entrevistados ficavam até bravos. Tipo assim, você está ofendendo a nossa religião. Se você falar que Jesus é o Messias, você está ofendendo a nossa religião. Alguns ficavam até bravos. Outros falavam, foi um bom homem. Foi um homem, gente boa. Outros falavam, foi um profeta. E aí esse que falou que foi um profeta, o repórter perguntou, mas por que ele não pode ser o Messias? Aí o entrevistado disse assim como eu não sou, assim como você não é, não tem como ele também ser. Porque se a gente pensar, é um absurdo. É um absurdo e nós cremos por intermédio do Espírito Santo. Faz sentido aos olhos humanos, o Criador do universo, encarnar num corpo humano? Faz sentido isso aos olhos humanos? Porque se você for ver o que é o planeta Terra, o que é o nosso mundo dentro do sistema solar, já é algo assim que fica difícil de imaginar. Dentro da Via Láctea, então, meu Deus, a Terra some. Dentro do universo, então, que existem outras galáxias, meu Deus do céu, é invisível. É invisível. E aí, quem criou tudo isso se desfez de todo o poder, de toda a glória, para vir à terra com corpo de carne. Cara, é loucura. É absurdo. É pelo Espírito Santo, é pelo intermédio do Espírito Santo que nós cremos. É isso que nós vamos celebrar. Ganhar presente é muito bom. Dar presente é melhor ainda. Mas o que nós vamos celebrar é isso. É a encarnação do Criador. Do Criador. E aí, nós seguimos a tradição de celebrar o Natal. Com árvore, presente no pé da árvore, panetone. Por favor, não me venha com chocotone. Nossa, até arrepia. Tem que ser vem com panetone, aquele de fruta. Frutinha, passas, que negócio. Não me dá chocotone, não. E aí? Não, chocotone é fake, gente, pelo amor de Deus. E aí, Natal, preste atenção. Natal não é dezembro. Não é dezembro. Não é junho. Não é maio. Não é abril. Nem fevereiro. Mas pode ser dezembro.
pode ser junho, pode ser fevereiro, Natal pode ser em agosto. Sabe por quê? Se eu perguntar assim, Adriano, qual foi o dia que você abriu os olhos e viu Jesus? E sentiu que a tua vida já não era mais a mesma. Se o Adriano falar assim, Marcelo, foi em novembro. Natal foi em novembro. Se o Claudeci falar assim, em março eu conheci Jesus. Em março, meus olhos se abriram. Em março, minha vida mudou. E aí eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Natal é março. Compreenderam? Que com Cristo, todos os outros detalhes não fazem muita diferença. Não existe magia em datas. Não existe. No Evangelho não há espaço para data solene. No Evangelho não há espaço para data sacra. No Evangelho não há espaço para dia santo. No Evangelho não há espaço para isso. Porque todos os dias são. Todos os dias. Cristo não é uma data. Cristo não é uma data, apesar de que ele dividiu a história entre antes e depois. Será que foi alguém tão irrelevante assim? Para dividir a história em antes e depois? Se Cristo não tivesse nascido, talvez estaríamos nós adorando elementos da natureza. Sol, chuva, trovões, lua, porque nós identificamos esses elementos, essas forças muito maiores do que nós, certo? E são, né? Esses elementos são mais fortes do que nós. E eles têm o poder de, ao mesmo tempo, fazer o bem e o mal. Chuva abençoa e destrói. Sol abençoa e não há vida sem sol. Né? A condição para ter vida na terra é sol. Sol abençoa e pode destruir. Câncer de pele é causado, não é? Sol, falta de cuidado. Então, esses elementos que têm o poder de fazer o bem, fazer o mal, se Cristo não tivesse nascido, talvez nós estaríamos adorando esses elementos. Se Cristo não tivesse nascido, talvez estaríamos adorando a deuses tribais, os muitos deuses, de etnias e castas das milhares. Se Cristo não tivesse nascido, talvez estaríamos adorando esses deuses, e não o Deus único, Pai de todas as nações. Se Cristo não tivesse nascido, talvez, pensaríamos em Deus como somente fogo consumidor, juiz implacável. Pecou? Pá. Pecou também? Pá. Não acontecia isso? Se Cristo não tivesse nascido, talvez não invocaríamos um Deus Abba. Se Cristo não tivesse nascido, não invocaríamos um Deus Abba. Abba significa pai, mas no sentido íntimo, carinhoso. Pai é do mesmo jeito que você chama o seu pai biológico. Pai, paizinho, é intimidade. Se Cristo não tivesse nascido, talvez não invocaríamos Deus como Abba. Se Cristo não tivesse nascido, a mulher seria apedrejada. Se Cristo não tivesse nascido, a mulher seria apedrejada. E além dela não ter sido apedrejada, encontrou salvação. Foi salva. E o cobrador de impostos que recebia propina? E os cegos que passaram a enxergar? E os paralíticos que voltaram a andar? E eu? E você? E nós? Se Cristo não tivesse nascido? Então Natal é dia da gente se lembrar. Vamos nos lembrar de quem bebeu do fel amargo de uma taça. Pegou, né?
Olhou lá para trás. Vamos nos lembrar de quem gera das entranhas o seu povo. Vamos nos lembrar do pão que nunca nos faltou em meio à seca. Vamos nos lembrar de quem nos deu o próprio sangue como selo. Que homens vêm e vão, mas ele permanece para sempre. Que aquele que desceu é o mesmo que subiu e que nos levará para sempre. Pode dizer amém? Amém. Essa é a mensagem do Natal. Que aquele que subiu é o mesmo que desceu e que nos levará para sempre. Amém. Vamos orar? Se você pudesse colocar de pé. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje. O café da manhã que nós tivemos ali, aquela confraternização, aquela comunhão. Obrigado porque tudo isso é prazeroso porque o Senhor nos proporciona. Aqueles que não puderam estar aqui, Pai, muitos dos nossos já estão nas estradas viajando, e aí eu te peço, Pai, cuide. Nós vimos recentemente muitas notícias de acidentes nas estradas. Muitos acidentes, pessoas perderam a vida, famílias que terão um Natal bem triste essa semana, por conta dos familiares que perderam nas estradas, Pai. Seja com eles, seja com essas pessoas, Pai. Aqueles da nossa comunidade que irão pegar a estrada, que irão viajar, os guie, Pai. Livre-os de todo o mal. Não só nas estradas, que seja aqui no caminho da igreja para casa, em qualquer passo que os teus filhos derem, acompanhe, Pai. Guie os passos dos teus filhos, Pai. Nos abençoe e nos guarde. Nos fortaleça, renove diariamente a nossa consciência sobre quem o Senhor é. Renova diariamente em nós, no nosso coração, na nossa mente, a consciência do que é o Natal. Que possamos estender o que é o Natal ao próximo, aqueles que ainda não conhecem, que os nossos braços estejam prontos para serem estendidos àqueles que não conhecem ainda o Natal. Nos prepare e nos capacite para isso, Pai, mas que tudo isso seja para a glória e louvor do Seu nome, Pai. Nos leve em paz, que tenhamos um final de ano abençoado pelo Senhor. O Natal, o Réveillon, uma passagem de ano. Que o Senhor seja o motivo principal da nossa alegria em qualquer comemoração que tivermos, Pai. Muito obrigado por tudo. Assim nós te oramos e agradecendo no Teu nome. Amém.